Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Como nós temos carecido desta graça, desta misericórdia do Senhor, que são fiéis, nós cremos nisso. Nós estamos nesse momento, eu sei, na verdade, que os meus irmãos estão nesse momento reunidos. E na medida em que ligarem o vídeo, vocês estarão reunidos para um culto doméstico no período da manhã, ocasião em que temos dado continuidade àqueles estudos a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo, a pessoa bendita da Trindade que habita a igreja e que a santifica, que aplica a obra de Jesus no coração dos eleitos de Deus. E nesse momento nós vamos abrir a palavra do Senhor e dar continuidade a esses estudos, lendo a carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, versículos que dizem assim. Vamos abrir juntos? Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Assim diz o texto sagrado. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós vamos orar nesse momento, pedir a graça do Senhor sobre esta ocasião, a fim de que entendamos a palavra de Deus de maneira santificadora, transformadora, impactante. Senhor, nós te buscamos nesta hora e o fazemos para o fim de que tu aceites os nossos serviços, a nossa piedade, o nosso culto, o culto que oferecemos a ti em família, dentro de nossa própria casa, a míngua das reuniões públicas do teu povo. Recebe-nos e o culto que viemos oferecer-te em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Meus irmãos, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 é uma lista, traz uma lista de 9 virtudes que o apóstolo denominou de o fruto do Espírito. Essas virtudes são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ora, se estas virtudes são o fruto do Espírito, são, pois, o resultado da santificação operada pelo Espírito Santo na pessoa por ele regenerada. Então, quem quer que o Espírito tenha regenerado, ele está operando, a partir de então, a obra da santificação, cujo resultado é o fruto do trabalho do Espírito, que consiste, segundo Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, numa lista de 9 virtudes, quais sejam amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O tema do nosso estudo é, portanto, o fruto do Espírito, a razão pela qual nós vamos nos debruçar sobre cada uma daquelas virtudes cristãs que são, na verdade, um retrato, digamos, um retrato de Jesus Cristo e, portanto, o alvo que todo cristão verdadeiro anela alcançar. Segundo palavras de John Stott, nenhum homem ou mulher até hoje apresentou estas qualidades com tal equilíbrio ou perfeição como o homem Jesus Cristo. Assim, este é o tipo de pessoa que todo cristão gostaria de ser. Então, qual é o nosso tema de hoje mesmo? O nosso tema é o fruto do Espírito Santo. Nós vamos dividi-lo em 2 etapas. Hoje nós vamos fazer algumas considerações que nós consideramos dignas de serem enfatizadas. Num segundo momento, estaremos prontos então
para nos debruçar sobre o significado de cada um dos aspectos daquilo que o apóstolo chamou de o fruto do Espírito. Vamos então pontuar para os nossos irmãos pelo menos três considerações importantes, sem as quais nós teremos um estudo incompleto a respeito do tema. Claro que em nenhum desses estudos que tenho trazido aos irmãos nos domingos pela manhã tem tido uma proposta, uma pretensão de serem exaustivos. Os meus irmãos sabem que isso não é possível. Nós estamos dentro do tema, dentro do tempo em que nos propomos a falar, expondo aquilo que nós achamos que seja indispensável, aquilo que não pode deixar de ser conhecido e praticado pelos nossos irmãos. Pois bem, a primeira consideração a respeito do tema fruto do Espírito, meus irmãos, é que o fruto do Espírito é a prova mais segura da salvação. Em primeiro lugar, o fruto do Espírito é a prova mais segura, não somente de que nós alcançamos ou fomos alcançados pela graça salvadora de Deus, mas também que temos progredido em santificação. Esse ponto deve ser enfatizado porque muitos cristãos acreditam que os dons espirituais, principalmente aqueles dons mais, digamos, obviamente sobrenaturais, seriam as marcas mais seguramente indicativas de que fomos aceitos no favor de Deus, que estamos crescendo em espiritualidade, que gozamos de mais profunda comunhão com o Senhor. Então, eu preciso enfatizar o fato de que o fruto do Espírito é a prova mais segura de que fomos alcançados pela graça de Deus, não o exercício dos dons espirituais, nem daqueles mais evidentemente sobrenaturais. Essa tendência de achar que os dons espirituais e não o fruto do Espírito é a evidência, ou são a evidência da comunhão com Deus, parece estar ancorada em duas razões. Então, eu quero saber com os meus irmãos por que muitos cristãos evangélicos têm uma tendência de achar que os dons espirituais e não o fruto do Espírito são a verdadeira evidência de comunhão com Deus. A resposta pode ser dada preliminarmente de duas maneiras. Primeiro, porque é fácil confundir os aspectos distintivamente cristãos do fruto do Espírito com características, digamos, naturais do temperamento, inclusive de tantos incrédulos que nós conhecemos, e concluir que há descrentes bondosos, amáveis e fiéis. E se este é o caso, que incrédulos ostentam as virtudes cristãs, pergunta-se como aquelas virtudes nos distinguiriam como crentes genuínos. Então, me parece que nós temos uma pressuposição equivocada. Primeiro, está-se a dizer que os dons espirituais devem ser a evidência mais segura de comunhão com Deus, porque muitos aspectos do fruto do Espírito parecem ser manifestos na vida de pessoas incrédulas, porque eu e vocês conhecemos incrédulos bondosos, amáveis e fiéis. Então, esta pressuposição está bastante equivocada por razões que ainda terei a oportunidade de dizer hoje e também no próximo domingo. Agora, a segunda razão pela qual muitos cristãos julgam que os dons e não o fruto são a evidência por excelência do favor de Deus é porque há uma propensão para acreditar mais valor àquilo que chama mais atenção e concluir precipitadamente que ser bondoso ou ser pacificador são trivialidades em comparação à realização de grandes milagres, à popularidade e admiração que podem ser conquistadas em palestras e conferências, ou à fama que pode advir de um livro que se torna conhecido entre os cristãos, ou de uma música que todos aprendem a cantar. Então, enquanto essa popularidade, esta popularizada compreensão de que os dons são mais importantes que o fruto do Espírito é tanto imatura como causadora de cristianismos falsificados,
Isto é fácil de ser demonstrar. E eu vou colocar para os meus irmãos pelo menos 3 argumentos que demonstram de maneira bastante simples e acessível que esta popularizada compreensão de que os dons são mais importantes do que o fruto, esse pensamento é imaturo e causa bastante problemas de ordem prática, problemas de ordem pastoral, problemas de prejuízo da compreensão da fé. E eu quero demonstrar a falsidade desse pensamento a partir de 3 argumentos. Em primeiro lugar, eu diria para os meus irmãos que é muito mais fácil escrever e pregar sermões sobre o fruto do Espírito do que manifestá-lo no dia a dia, através de palavras, ações, pensamentos, reações, ações, atitudes, decisões. Para muitos é mais fácil e mais desejável escrever um livro ou lecionar uma grande aula sobre as virtudes cristãs do que o simples ato de pagar contas em dia para não prejudicar credores, ou o simples fato de evitar contratar ou distratar para não causar prejuízos à outra parte. Essas coisas não dão fama a ninguém, mas se tais atitudes forem evidência do fruto do Espírito, elas são certamente a maneira mais segura de sabermos que em nós habita a presença santificadora do Espírito Santo. Em segundo lugar, é também certo que homens reconhecidamente incrédulos, segundo as Escrituras, exerceram os dons espirituais mais exuberantes e mais aclamados por um sem número de cristãos evangélicos na atualidade. A palavra de Deus, por exemplo, informa que Balaão, Saul e Caifás, o sumo sacerdote, profetizaram. Sugere fortemente que Judas Iscariotes exerceu dons espirituais e realizou feitos extraordinários em uma medida bastante generosa. Veja, nesse sentido, as palavras de Jesus que merecem a nossa atenção. Eu estou me referindo às palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, onde se diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em terceiro lugar, os dons espirituais não podem ser mais importantes que o fruto do Espírito, porque a relação entre eles é de meio e fim. Os dons do Espírito são um meio. Nós já estudamos isso em outro momento. Os dons do Espírito não são fins em si mesmos, eles são um meio, um instrumento de edificação da igreja, como vimos no estudo anterior. O fruto do Espírito, por outro lado, meus irmãos, é o fim divisado pelos dons, de modo que se pode afirmar que os dons espirituais são desejáveis, mas somente na medida em que eles são instrumentos do Espírito para a produção do fruto do Espírito Santo. Por essa razão, o amor foi apresentado pelo apóstolo Paulo como um caminho sobremodo excelente. Ele disse isso fazendo um contraponto com os dons espirituais, que é o tema de 1 Coríntios capítulos 12 e 14. Agora, ele abre um parêntese lindíssimo, que é 1 Coríntios 13, para mostrar, para apresentar esse caminho que é sobremodo excelente, que está acima de qualquer dom espiritual, porque, na verdade, todo dom espiritual pretende produzir o amor, que é um dos aspectos do fruto do Espírito. O apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios 13, ele fala também do aspecto mais do amor como sendo, como parte, digamos, do aspecto como parte e parte mais importante da tríade de virtudes cristãs que permanecem ainda quando os dons não tiverem mais nenhuma utilidade. Então, deixa eu me explicar que eu confundi um pouco para vocês. Eu estou dizendo que o apóstolo Paulo relembrou o amor
como sendo parte da tríade de virtudes cristãs que permanecem na eternidade. Mas o apóstolo Paulo distinguiu o amor dentre a tríade de virtudes. Não é que o amor apenas permanece enquanto os dons já terão passado. É que o amor, dentre as virtudes que permanecem, é o aspecto mais importante. Ele disse, o apóstolo, em 1 Coríntios 13, versículo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Portanto, meus irmãos, no primeiro momento, aceitem o que estou dizendo. Ser bondoso, mostrando, por exemplo, o fruto do Espírito, de maneira a não chamarmos a atenção do próximo. É verdade que é menos dramático, não vai deixar provavelmente você famoso por isso, mas é melhor do que sermos excelentes pregadores, autores de livros cristãos famosos, né? Cantores evangélicos muito afinados e talentosos, etc. Então, o meu primeiro ponto aqui para os meus irmãos é que o fruto do Espírito é sim a prova mais segura de que alguém foi alcançado salvadoramente, alguém foi alcançado pela graça de Deus. Em segundo lugar, também quero ressaltar para os meus irmãos que o fruto do Espírito possui natureza universal. Em segundo lugar, os dons espirituais se distinguem também do fruto do Espírito pelo caráter diversificado deles. E ao passo que o fruto do Espírito possui natureza universal. Eu preciso explicar um pouco isso para vocês. Os dons do Espírito, se lembram? São capacitações especiais para o serviço à igreja, caracterizados sobretudo pela diversidade de suas manifestações. O apóstolo, quando compara os crentes em sua utilidade à edificação com os membros de um corpo, destaca o aspecto multiforme dos dons espirituais e insiste que quanto a eles não se pode esperar dons universalmente exercitados, quer dizer, dons que devam ser exigidos de todos os membros do corpo, porque se todos os membros do corpo de Cristo exercessem apenas uma única função, um único dom, onde estaria o sentido do corpo, da coletividade, da complementaridade dos membros do corpo de Cristo? Ficariam de todo perdida. Então, nós temos aqui a ideia de que não existe nenhum dom que deva se esperar exercido por todos os membros do corpo de Cristo. Esta ideia está, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 a 30, onde se lê: a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, há uma série de perguntas nos versículos 29 e 30. Porventura são todos apóstolos? A resposta é não, para cada uma dessas perguntas. Ou todos são profetas? Não. São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Então, cada uma dessas perguntas exige um não, para dizer não há um único dom que seja exigível ou que se espere que todos os crentes o exerçam. Não há dom universalmente exercido ou exercitado. Com efeito, há diferentes tipos de dons, ministérios e serviços. E a unidade do corpo surge precisamente da diversidade destas realizações. E nós já conversamos também a respeito disso. O fruto do Espírito, não. O fruto do Espírito, por outro lado, não é caracterizado por esta diversidade. Muito ao contrário. Ele é o efeito esperado na vida de todos aqueles que foram regenerados e se tornam uma habitação constante do Espírito Santo. São esperados na vida de todos os crentes, sem exceção alguma. Uns oram em línguas e outros não.
Acredita-se, né? Alguns acreditam nisso, então não tem problema com isso. Uns oram em línguas e outros não. Uns ensinam a palavra e outros não. Uns são chamados à dedicação especial à misericórdia e outros não. Uns foram especialmente capacitados a conduzir conversas que redundam na conversão dos incrédulos e outros não. Uns foram vocacionados a atravessar o oceano e fazer missões em terra estrangeira, outros não. Entretanto, com relação ao fruto do Espírito, a lógica é exatamente a oposta. Cada crente deve manifestar verdadeira e crescentemente o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Em terceiro lugar, nós também precisamos manter conosco a ideia de que o fruto do Espírito opera um crescimento simétrico. E eu também preciso explicar este ponto para os meus irmãos, é muito importante, até para que nós saibamos distinguir quais são os aspectos, se nós temos em manifestação o fruto do Espírito em todos os seus aspectos, ou se nós estamos apenas diante de uma manifestação de uma característica do temperamento natural. É por isso que, em terceiro lugar, o detalhe do singular, o fruto do Espírito. Embora tenhamos 9 virtudes, estas 9 virtudes são 9 aspectos de um só fruto. E esse detalhe do singular, para referir-se a 9 virtudes, tem sim uma relevância. Note que, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, o apóstolo usou o plural para os pecados da velha natureza, chamando-os de as obras da carne, no plural. As obras da carne, no plural, designam produtos diversos, produtos desconexos, ao passo que o singular fruto do Espírito informa que o alvo da santificação é um todo coeso, harmônico e equilibrado. E esse é um detalhe fundamental acerca do fruto do Espírito e há de ser devidamente aquilatado se nós desejamos saber se nossas atitudes são produzidas pelo Espírito ou são apenas aspectos do nosso temperamento natural. Timothy Keller nos ajuda a esclarecer, porque ele diz que quando nós olhamos para a lista do fruto do Espírito e detectamos que nós somos mais fortes em algumas virtudes que em outras, nesse caso nós estaremos apenas contemplando aspectos do nosso temperamento natural. Temos uma característica produzida pela química cerebral e ou pelo treinamento precoce. Ou estaremos diante do nosso autointeresse natural. Nós aprendemos a exibir determinado traço a fim de lidar com alguma questão ou situação que tivemos de enfrentar. Então, veja qual é a ideia para você separar, ao olhar para a lista do fruto do Espírito, aquelas 9 virtudes, e separar ou saber se aquilo é uma manifestação da santificação do Espírito na sua vida ou é apenas um aspecto do seu temperamento natural. Como é que você faz isso? Bom, se você detecta, olhando para essa lista, que você não está crescendo em todas as virtudes, que você é forte em uns aspectos e fraco em outros aspectos, você está contemplando apenas algumas forças do seu temperamento natural ou do seu autointeresse natural. O temperamento natural é produto de uma química cerebral ou de um treinamento precoce. O autointeresse natural é produto daquele aprendizado, porque nós aprendemos a exibir determinado traço a fim de lidar com uma situação tal qual que já precisamos lidar na vida. Então, Keller ainda ilustra o raciocínio, lembrando que algumas pessoas têm temperamento gentil e diplomático. Você conhece pessoas assim, claro, descrentes inclusive.
pessoas com temperamento gentil e diplomático, o que poderia ser confundido com a benignidade, que é um aspecto, uma virtude do fruto do Espírito, não é? Então, como distinguir aquele temperamento gentil e diplomático da benignidade que é fruto do Espírito? Ora, se a benignidade ou a amabilidade e a mansidão não vêm acompanhadas de um outro aspecto do fruto do Espírito, por exemplo, como a coragem ou a ousadia que caracteriza a fidelidade, então isso é sinal que aquelas virtudes não procedem do Espírito, mas são apenas um desdobramento do temperamento natural. E exemplos assim poderiam ser multiplicados para demonstrar a noção que o crescimento simétrico, coeso, harmônico, acentuado pelo singular, o fruto. Esse crescimento coeso, simétrico, harmônico é o meio adequado para diferenciarmos as virtudes que são produzidas pelo Espírito das forças do nosso temperamento natural. Então, deixa eu chegar às minhas conclusões, apenas avivando para os meus irmãos aquilo que precisa ficar diante de nós para nós irmos para o próximo estudo do próximo domingo, e aí sim onde nós nos debruçaremos sobre o significado de cada virtude do fruto do Espírito. A nossa conclusão, por enquanto, é que o fruto e não os dons do Espírito é a evidência mais segura de que nós só fomos aceitos no favor de Deus, que nós estamos em comunhão com Deus e que nós crescemos em santificação. Então, a grande questão não é o dom que você possui, que recebeu do Espírito, nem a função que você exerce na igreja, mas se o Espírito Santo está fazendo a obra dele em você, se você está manifestando o fruto do Espírito, o resultado das operações santificadoras, das influências santificantes do Espírito de Deus na sua alma. Afirmamos também que o fruto e não os dons é o resultado da obra santificadora do Espírito, razão pela qual se espera vê-lo, eu digo fruto, manifesto e crescente em todos os salvos, sem exceção alguma. Nós não esperamos esse tipo de coisa dos dons espirituais e das funções que lhes são conexas. Cada crente tem o seu próprio dom e a sua própria função, o seu próprio serviço da parte do Senhor, conforme a medida da graça de Deus, para que ele sirva ao Senhor no serviço à igreja. No serviço à igreja e no serviço ao próximo. Agora, aquele crente tem um tipo de dom, o outro crente tem um outro tipo de dom, porque ele é chamado para uma outra função. Não é assim com o fruto de todos os crentes, em todos aqueles que são regenerados, deve-se esperar a manifestação do fruto do Espírito, que consiste em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se nós não temos manifestas estas virtudes, não importam quantas funções, quantos talentos, quanto desempenho excelente se possa estar se realizando no serviço da igreja. O que importa mesmo é saber se o Espírito de Deus está santificando vocês. Se esse é o caso, sim, deve-se manifestar o fruto do Espírito. E por fim, eu também disse aos meus irmãos a respeito desse aspecto coeso, harmônico, destacado no singular, o fruto. Esse aspecto nos ajuda a distinguir o fruto do Espírito das marcas naturais do nosso temperamento. E ditas estas coisas, nós ficamos preparados para, aí sim, nos debruçar sobre o significado de cada virtude, inclusive tentando diferenciar cada virtude de uma imitação
que não é necessariamente uma obra do Espírito, é apenas uma força, digamos, uma marca positiva do nosso temperamento natural. Então, deixamos os nossos irmãos aqui, certos de que retomaremos esse tema, o fruto do Espírito Santo, no próximo domingo, se Deus permitir. Meus irmãos, peço a vocês que permaneçam orando, claro, não é? Orando pela humanidade, orando pelo Brasil, orando pela nação brasileira, que está cheia de problemas, de carências, de crises, orando pela igreja brasileira, orando também por nós, pela igreja, pela primeira igreja congregacional de Caruaru, porque nós carecemos daqueles encontros públicos onde o Espírito de Deus decidiu que nos daria a sua graça santificadora. Então, oremos por todos estes motivos, mas esperemos no Senhor que Ele nos restaure a sorte. Vamos orar. Senhor, nós te damos ações de graças nesse momento e oferecemos-nos a Ti para sermos instrumentos de Tua santidade, instrumentos de Tua graça na vida das pessoas que nos cercam, e suplicamos de Ti que vejamos em nós mesmos esses aspectos que o apóstolo denominou o fruto do Espírito Santo, a fim de sabermos que Tu de fato habitas em nós e que estás produzindo gradativamente a nossa semelhança com o homem perfeito, Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos nesta hora. Amém e amém. Meus irmãos, recebam mais uma vez o meu abraço, se sintam abraçados por mim e não deixem de orar pela minha vida. Eu tenho carecido destas suas orações, então recebam o meu abraço, o registro das minhas saudades, das saudades que tenho de todos vocês, dos nossos encontros públicos também, e Deus abençoe aos meus irmãos.